Olá pessoas, a mais um vídeo no canal do André Luiz. Então, finalmente foram divulgados os dados de religião do Censo 2022. Dados que demoraram muito a serem divulgados. Quase 3 anos esperando essas informações de um censo que já foi problemático. Um censo que, em vez de ser em 2020, acabou acontecendo com data de referência de 2022. Mas antes tarde do que nunca, vamos analisar os dados do Censo 2022. Os números que saíram são diferentes daqueles números vazados pelo Gerson Camarote. Eu acho que, de fato, o Camarote tinha dados vazados, mas não informações do todo da população em geral, e sim de um recorte populacional. Mas eu falo isso depois, tá? O fato é que os dados não são iguais àqueles que o Camarote ele vazou, tá? Mas, no entanto, eles são também diferentes das expectativas que foram criadas pelos especialistas nos últimos 12 anos. Então, apesar de serem diferentes dos dados do Camarote, essas informações do censo, essas informações publicadas oficialmente hoje pelo IBGE, apontam sim mudanças de tendência no campo religioso brasileiro, tanto no que diz respeito aos católicos romanos, quanto aos evangélicos, como também no recorte de sem religião. Muita gente esperando aí uma explosão, um verdadeiro crescimento expressivo da proporção de pessoas sem religião na população brasileira. A gente vai analisar se isso aconteceu de fato. Infelizmente, os dados divulgados hoje são os dados dos grandes grupos de religião, ou seja, esses dados eles não esmiuçam os grupos menores, os subgrupos dentro de cada um desses macrogrupos. Então não tem como avaliar aqui nesse vídeo o possível crescimento do cristianismo ortodoxo. Isso vai ficar para depois, quando o IBGE detalhar as informações sobre religião no censo de 2022. Por enquanto, a gente vai ficar com essas informações mais gerais dos macrogrupos e o cristianismo ortodoxo vai ficar para um vídeo futuro. Então vamos lá, pessoas. Aqui no vídeo a gente está olhando as projeções que eram realizadas pela maior parte dos especialistas nos últimos anos. Na verdade, essa projeção ela foi feita por um grande estatístico, ex-funcionário do IBGE, o professor José Eustáquio Diniz Alves. O que fez o professor Eustáquio? O professor Eustáquio pegou os dados de religião dos últimos censos, analisou o ritmo de crescimento ou de queda das grandes religiões, principalmente de católicos e evangélicos, estabeleceu as linhas de tendência a partir desses dados de crescimento e de queda e fez uma projeção matemática para o futuro. Ou seja, essa projeção matemática significava o seguinte: se as tendências que nós percebemos no campo religioso brasileiro dos últimos 30 anos, e mais especialmente entre 1990 e 2010, se essas tendências permanecessem as mesmas, como estaria o campo religioso brasileiro em 2022 ou, quiçá, em 2030, 2035? Quais seriam as projeções razoáveis a se fazer a partir dos dados e das tendências que nós dispunhamos? Aí ele aplicou o modelo matemático e chegou à seguinte conclusão: lá por volta de 2022, nós teremos no Brasil cerca de 50% de católicos e cerca de 32% de evangélicos. E lá por volta de 2032, o número de evangélicos, a proporção de evangélicos no Brasil, ultrapassaria a proporção de católicos romanos. Bom, e muita gente acompanhou essa previsão, essa projeção do professor Eustáquio, porque era uma projeção bastante razoável, tá? A maior parte dos especialistas levava essa projeção a sério. Mesmo as pessoas que consideravam essas projeções do professor Eustáquio um pouco ousadas, achavam que a tendência era mais ou menos essa mesmo. Por que eu estou dizendo pessoas que achavam essas projeções ousadas? Porque se a gente vai lá no artigo escrito pelo professor Eustáquio, a gente acha esse artigo facilmente aqui na internet: A Aceleração da Transição Religiosa no Brasil, 1872-2032. O professor supõe que a proporção de católicos na população brasileira ela cairia em um ritmo de cerca de 1,2% ao ano. Esse é um ritmo muito ousado. Por quê? Porque entre 1990 e 2010, o ritmo de queda dos católicos romanos foi estrondoso, mas não chegou a 1,2% ao ano, chegou ali ao máximo a 1% ao ano. Do mesmo modo, o professor supunha que o crescimento dos evangélicos seria de 0,8% ao ano. Também é uma expectativa ousada.
porque entre 1990 e 2010, o ápice do crescimento evangélico deu uma média ali de 0,7% ao ano, e não 0,8%. Ou seja, o Diniz Alves partia da ideia de que existiria uma aceleração das tendências que estavam ocorrendo entre 90 e 2010. A queda católica romana se acentuaria e o crescimento evangélico também manteria uma marcha cada vez mais acelerada. Mas mesmo que as pessoas não concordassem com isso e dissessem o seguinte, não, o catolicismo romano vai continuar caindo entre 0,9 e 1 ponto percentual ao ano entre 2010 e 2022. Mesmo que você adotasse uma postura mais cautelosa em relação ao ritmo de queda católico romano, em relação ao ritmo de crescimento evangélico, o cenário seria diferente daquele que o censo mostrou. Se os católicos romanos continuassem caindo a um ritmo próximo de 1% ao ano, seria de esperar que eles saíssem de 64% em 2010 para cerca de 52%, 53% em 2022. Se os evangélicos continuassem crescendo a um ritmo de 0,7% ao ano, seria de esperar que eles sairiam de 22% em 2010 e chegariam a cerca de 30% em 2022. No entanto, em vez de estar 53 a 30, eis que o IBGE mostra que nós estamos com 57 a 27, 56,7%, praticamente 57%, a 26,9%, praticamente 27%. Ou seja, as expectativas da maior parte dos especialistas e pesquisadores foi, de certo modo, frustrado. Se esperavam determinados números e os números que aconteceram foram diferentes o suficiente para apontar mudanças de tendência na dinâmica da população brasileira. Veja, não é que o professor Eustáquio tenha feito uma má projeção matemática. É que a gente não está lidando com objetos matemáticos. Essas projeções dependem que essas tendências permaneçam as mesmas na sociedade brasileira, porque no fim das contas nós não estamos falando sobre objetos abstratos que existem no mundo das ideias ou sei lá onde. Nós estamos falando de uma dinâmica social, de fenômenos que ocorrem na sociedade brasileira, que ocorrem nas nossas comunidades, nas nossas ruas, que ocorrem nas cidades brasileiras, entre nossos vizinhos. Nós estamos falando de interações entre pessoas, de crenças de pessoas. E essas crenças pessoais, elas podem ser afetadas por movimentos, por novidades, por alterações dentro daquilo que acontece na cultura, na política, na economia, na demografia de determinada sociedade. Então não é que a projeção matemática estivesse errada, é que alguma coisa mudou na sociedade brasileira. Então vamos falar primeiro dos católicos romanos. Essa linha azul, ela representa os católicos romanos, né? A proporção de católicos romanos na população brasileira, de acordo com os censos de 1970 a 2022. A gente percebe que a partir de 1980, o ritmo de queda dos católicos romanos na população brasileira ele vai se acentuando. De 89% para 83% em 11 anos, entre 80 e 91%, de 83% para 74% em apenas 9 anos, entre 91 e 2000, de 74% para 65% em 10 anos, de 2000 a 2010. Veja que os números aqui já estão revisados, eu já estou trazendo aqui a última revisão do IBGE. O IBGE muitas vezes revisa os dados dos censos anteriores, e esses números aqui já são os números revisados do censo de 2010. Então, em 2010, nós tínhamos 65% de católicos na população brasileira, essa era a fatia dos católicos na população brasileira. Em 2022, essa fatia caiu para 56,7%. Então, essa foi a média anual de queda dos católicos romanos nesse período aqui. Claro que eles não decresceram certinho, 0,24% todo ano. 7,1 eles perdem 0,24%, aí depois mais 0,24% em 7,2, mais 0,24% em 7,3. Não é assim que funciona. Isso é uma curva de perda, não é isso? Existe uma curva de perda e a média anual dessa curva de perda dá ao longo desse período 0,24%. Então você vê que essa média vai aumentando. Existe uma aceleração da média anual de perda dos católicos romanos. Já no período posterior, já na década posterior, já salta para 0,6% ao ano. É um ritmo de perda extremamente elevado, tá? E não foi o maior ritmo de perda, porque entre 91 e 2000, na década de 90, os católicos romanos estavam perdendo cerca de 1 ponto percentual por ano. No período seguinte, entre 2000 e 2010, o ritmo dessa perda ele já se estabiliza.
se estabiliza em um patamar extremamente elevado. Ou seja, os católicos romanos eles vinham aumentando o ritmo de sua perda década a década, mas agora, entre 91 e 2010, o ritmo de perda é o mesmo, certo? Mas extremamente elevado, 0,9% ao ano. E agora já existe uma inflexão, já existe uma desaceleração no ritmo de perda. Então a gente pode dizer que nos últimos 12 anos, entre 2010 e 2022, os católicos romanos perderam, em média, anual, perderam menos fiéis que nos anos, que nas décadas anteriores. Está existindo agora uma diminuição do ritmo de perda de fiéis pela Igreja Católica Romana. É como se esse ritmo de perda estivesse agora pisando no freio. Agora, essa linha de tendência aqui permite que a gente faça uma projeção matemática. Assim como o professor Eustáquio fazia uma projeção matemática baseada nos dados que ele tinha até 2010, agora, com os dados do censo de 2022, a gente pode projetar linhas de tendência e fazermos também projeções matemáticas. Aqui a gente tem a fórmula dessa linha de tendência. Se a gente aplicar essa fórmula, em 2030 a projeção seria que os católicos romanos ainda estariam perdendo cerca de 0,3%, 0,4% ao ano, como proporção da população brasileira. Veja, isso é uma projeção matemática baseada nas tendências que nós podemos vislumbrar com os dados atuais. Significa que essa projeção matemática vai se concretizar? A do professor Eustáquio não se concretizou, não quer dizer que essa aqui vai se concretizar também. Depende de como a dinâmica dentro da sociedade brasileira, os fenômenos sociais realmente existentes, depende de como eles vão se comportar. Se as tendências sociais mudarem, essa linha de queda aqui do catolicismo romano, essa desaceleração do ritmo de queda, pode se acentuar, pode se amenizar ou pode permanecer a mesma. Isso aqui é mais ou menos como um carro. Você está a 80 km por hora e você pisa no freio com determinada intensidade e o carro vai desacelerando em certo ritmo. Se você aumenta a intensidade da sua pisada no freio, a desaceleração do carro também aumenta mais rápido, ele desacelera mais rápido. Se você alivia a pressão que você faz no freio, a desaceleração do carro, ela ocorre de forma mais lenta. O que nós podemos dizer é, com os dados que nós temos, com as linhas de tendência que nós conhecemos, é razoável supor que no próximo censo os católicos romanos ainda apresentem uma queda de cerca de 3 pontos percentuais. Se isso vai acontecer ou não, Deus o sabe. Isso depende de movimentos que estão acontecendo agora e que no momento nós não podemos mensurar. Nós só vamos saber com certeza no próximo censo. Mas com os dados que agora nós temos do censo de 2022, nós podemos afirmar que é muito provável, que é razoavelmente seguro afirmar que o catolicismo romano vai continuar como a religião da maioria dos brasileiros em 2030. Enfim, os católicos romanos podem olhar para o censo de 2022, por um lado, com certo alívio. Se esperava que eles estivessem em uma situação muito mais problemática. No entanto, apesar desse certo alívio, eles devem permanecer apreensivos, tá? Porque o ritmo de queda do catolicismo romano ainda foi um ritmo alto, 0,76% ao ano, ainda é um ritmo alto de perda de fiéis. Não aponta ainda uma estabilização. Não dá para dizer ainda que o catolicismo romano parou de perder fiéis no Brasil. Pelo contrário, com esses números é possível cravar que ali por volta de 2020, 2022, nessa última perna do período mensurado por esse censo, é possível cravar que nesse períodozinho, nesses anos finais, o catolicismo romano ainda estava diminuindo o seu peso dentro da população brasileira. Então os católicos romanos podem olhar para esse censo e dizer, eles não são tão problemáticos quanto todos esperavam que fossem. Eles são ruins o suficiente para manter as fileiras católico-romanas preocupadas. Isso quer dizer que os evangélicos podem comemorar esses números? Depende. Vamos falar dos evangélicos, essa linha laranja do gráfico. Eles eram 5,2% da população brasileira em 70, tiveram um crescimento modesto nessa década, mas a partir dos anos 80 eles começam a bombar no Brasil. Eles saem de 6,% em 80 para 9% em 91,
depois dá um salto monumental de 9% em 91 para 15,1% em 2000. Depois outro salto monumental de 15,1% em 2000 para 21,6% em em 2010. Esse número aqui já revisado, tá? O número anterior que nós tínhamos do IBGE era 22,2% em 2010. Esse número já está revisado para baixo. E de 2010 para 2022, um novo crescimento de 21,6% para 26,9%. Lembrando que a previsão do professor Eustáquio era de que eles estariam com 32%, uma projeção ousada, mas em geral os especialistas esperavam que os evangélicos estivessem por volta de 29%, 30%, 31% por volta de 2022. E, no entanto, segundo o censo, eles estão com cerca de 27%, 26,9%. Se a gente olha para o crescimento anual dos evangélicos nos grandes períodos que separaram os censos, a gente percebe que eles começam de um crescimento modesto, entre 70 e 80, um crescimento de apenas 0,13% ao ano. Esse crescimento se acelera de modo significativo. Entre 80 e 91 eles crescem 0,23% ao ano e se torna uma verdadeira onda avassaladora entre 91 e 2000 e 2000 e 2010. Entre 91 e 2000 eles crescem a uma taxa de 0,67% ao ano. Essa taxa se estabiliza na década seguinte, mas em um patamar muito elevado de crescimento. Entre 2000 e 2010, os evangélicos aumentavam sua proporção na população brasileira cerca de 0,65% ao ano, e agora essa onda começa a quebrar, o ritmo de crescimento evangélico começa a declinar. Entre 2010 e 2022, esse crescimento perdeu fôlego. Os evangélicos eles cresceram a um ritmo de 0,39% ao ano. Ainda é um ritmo muito elevado, tá? Ainda é um ritmo elevado. Se os evangélicos olham para esses números nus e crus, eles podem facilmente dizer, nós somos uma força ainda em expansão no Brasil, ainda em expansão acelerada. Afinal, um crescimento de 5 pontos percentuais em 12 anos é um crescimento muito significativo, muito impactante. Mas, e aí que entra a vírgula, esse crescimento, o ritmo desse crescimento está perdendo fôlego. E tanto os pesquisadores do campo religioso quanto os próprios evangélicos criaram uma expectativa muito alta da manutenção do ritmo de expansão evangélica. Se a gente aplica essa fórmula aqui, faz uma projeção matemática de perda de ritmo do crescimento evangélico, a gente percebe que lá no censo de 2030 os evangélicos ainda teriam crescido a um ritmo de 0,1%, 0,12% ao ano. Ou seja, as projeções matemáticas em cima das tendências atuais indicam que lá em 2030, daqui a 8 anos, os evangélicos ainda vão crescer cerca de 1 ponto percentual na proporção da população brasileira. Ou seja, eles iriam para cerca de 28% em 2030, caso o ritmo da desaceleração do crescimento evangélico continue. Esse ritmo de desaceleração pode aumentar, pode diminuir ou pode permanecer o mesmo. Caso ele permaneça o mesmo, é razoável, é provável, é muito seguro afirmar que os evangélicos ainda vão crescer cerca de 1,5% até 2030. Aí cabe perguntar, os evangélicos acham bom ou ruim estar em 28% em 2030? Uns podem achar muito bom, porque mantém a proporção de evangélicos em crescimento no Brasil, mas eu acho que a maioria vai ficar um pouco frustrada. Por quê? Porque eles se acostumaram a ouvir que eles estariam em 2030, 2040, acima do número de católicos no Brasil. Dadas as tendências atuais, isso não vai acontecer. Levando em consideração os dados do censo atual,
as linhas de tendência de crescimento, de aceleração e desaceleração do ritmo de queda e crescimento tanto de um quanto de outro. Em 2030, os católicos romanos continuarão como religião majoritária e os evangélicos não ultrapassarão a barreira de 30% da população brasileira. Enfim, se não acontecer algo muito diferente na sociedade brasileira nos próximos 15, 20 anos, a tendência é que o catolicismo continue sendo como a maior religião do Brasil a médio prazo. Então, dependendo da expectativa do evangélico, ele pode olhar para esse número feliz, mas ao mesmo tempo preocupado com essa perda de fôlego, meio decepcionado por causa dessa perda de fôlego, porque não era uma perda de fôlego de crescimento esperada. A expectativa não era essa, a expectativa era que se mantivesse esse ritmo de expansão. Enfim, tanto romanos quanto evangélicos têm motivos para desgostarem um pouquinho, em algum grau, dos números revelados pelo IBGE. Mas existe um outro grupo que tem mais motivos ainda para se sentir decepcionado. Esse grupo é aqueles que esperavam e até torciam que os sem religião estivessem bombando no Brasil. Então, pessoas, foi criada pela mídia uma narrativa de que o Brasil estaria vivenciando uma onda de declínio da religião institucionalizada, uma onda de crescimento de pessoas que se dizem sem religião. As próprias projeções do professor Eustáquio, se você olha aqui essa linha verde, ele previa um aumento da proporção de pessoas sem religião no censo de 8 para 11% mais ou menos, 8 para 11%. Isso aqui porque se imaginava que o Brasil estava seguindo uma tendência muito presente na última década na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Se a gente olha esse dado aqui, essa estatística de 2017 sobre pessoas sem religião em 15 países da Europa Ocidental, a gente vê que na Holanda, em 2017, tá? Essa onda de crescimento de pessoas sem religião na Europa Ocidental e nos Estados Unidos vai até mais ou menos 2020, quando essa onda se estabiliza, segundo as pesquisas. Mas em 2017, 48% da população da Holanda se dizia sem religião. 43% da Noruega, 42% da Suécia, 38% da Bélgica, 30% da Dinamarca e da Espanha, 28% da França, 24% da Alemanha, 23% da Inglaterra, ou seja, proporções muito grandes, tá? E que devem ter crescido de 17 para cá. A proporção de pessoas sem religião nos Estados Unidos cresceu de 16% em 2007 para 28% em 2024. Em apenas 17 anos, em um período curto de tempo, a proporção de pessoas sem religião nos Estados Unidos praticamente dobrou, chegou a quase 30% da população. E aí muita gente tem essa crença quase que mística, né? Que aquilo que acontece na Europa Ocidental e aquilo que acontece nos Estados Unidos necessariamente vai acontecer também no Brasil, necessariamente será replicado no Brasil, ora bolas. Se a gente ouve a música norte-americana, se a gente come no McDonald's, por que as nossas tendências religiosas e culturais não vão acompanhar a dos Estados Unidos também? É assim mais ou menos que eles pensam, né? Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Religião é um âmbito de mentalidade, um âmbito de cultura muito mais profundo, uma dimensão muito mais interna da vida das sociedades do que você comer ou não no fast food. E aí quando você olha para o censo, os sem religião cresceram no Brasil de 7,9%, 8%, né? Para 9,3% em 12 anos, ou seja, um crescimento muito pequeno. Veja bem, esse número mostra uma série de dissonâncias em relação aos números europeus e norte-americanos. Enquanto os números europeus estão por volta de 30% de pessoas sem religião, no Brasil esses números estão abaixo de 10%. Enquanto os números da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, eles apresentaram um grande crescimento dos sem religião nos últimos 15 anos, no Brasil não houve esse grande crescimento. O crescimento foi marginal. Esse gráfico aqui mostra o crescimento anual, nos grandes períodos intercensitários entre os censos, da proporção de pessoas sem religião na população brasileira. Entre 70 e 80, entre o censo de 70 e o censo de 80, os sem religião cresceram a uma média anual de 0,09% ao ano, ou seja, um crescimento ínfimo. Aí houve uma aceleração importante, tá? Entre os censos de 80 e o censo de 2000, o crescimento médio anual
dos sem religião foi cerca de 0,25% ao ano. Foi nesse período que os sem religião pularam de cerca de 2% para 7% da população brasileira. Como você pode ver nesse gráfico, eles pulam de 1,8% em 80 para 7% em 2000. Mas depois, o crescimento dos sem religião volta a ficar ínfimo, volta ao mesmo patamar dos anos 70, 0,09% ao ano. Entre 2000 e 2010, houve um crescimento de 0,09% ao ano apenas. E o crescimento de 2010 e 2022, a gente não pode nem dizer que acelerou, tá? Porque como esses dados eles estão em consolidação, estão em revisão constante no IBGE, e são dados de um recorte menor, essas revisões ocorrem muitas vezes depois da vírgula, não dá nem para dizer que isso aqui é uma aceleração. Na verdade, os sem religião continuam crescendo no Brasil no mesmo ritmo modorrento que eles cresceram na década passada e que cresciam nos anos 70, tá? 0,11% ao ano. Isso aqui dá um crescimento de 1 ponto percentual por década. Se esse crescimento for mantido ao longo de 30 anos, lá por volta de 2050, nós teremos 12% de pessoas sem religião no Brasil. Então é um crescimento muito pequeno, muito dissonante em relação ao que aconteceu recentemente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Você vai abrir aí os principais sites de notícia, os principais jornais, e a grande mídia vai estar falando do crescimento das pessoas sem religião no Brasil. Aí quando você vai ver que crescimento é esse crescimento aqui, tá? 7,9% para 9,3% em 12 anos. Isso é ainda mais impressionante, pessoas, porque o Brasil, nos últimos 40, 50 anos, vive uma transição religiosa muito grande. Ou seja, existe um decréscimo muito rápido do catolicismo romano, um crescimento muito rápido dos evangélicos, ou seja, uma transição religiosa muito profunda, que é uma das maiores e mais rápidas da história, certamente, tá? E a transição religiosa, ela acaba inflando o número de pessoas sem religião. Por que a transição religiosa acaba inflando o número de pessoas sem religião? Porque quando a pessoa deixa uma religião, muitas vezes ela não deixa imediatamente para outra religião. Parte das pessoas que deixam uma religião, que abandonam uma religião, fica um tempo sem religião, fica dias, semanas, meses e até anos sem religião. Eu, por exemplo, fiquei 12 anos da minha vida sem religião. Nunca me disse ateu nem um segundo da minha vida, mas durante 12, 13 anos eu me dizia sem religião. Eu abandonei uma religião e até eu abraçar outra religião, o cristianismo ortodoxo, se passaram 12 anos da minha vida. Parte das pessoas que não têm religião são pessoas que estão em transição de uma religião para outra, só que essa transição muitas vezes não ocorre imediatamente. Então, uma transição religiosa muito acelerada, índices muito altos, muito elevados de transição religiosa dentro de uma sociedade, tendem a aumentar também a proporção de pessoas sem religião. E, no entanto, mesmo assim, a proporção de pessoas sem religião no Brasil continua muito baixa. Ainda mais se você pensar que é uma sociedade individualista, em que cada pessoa pode ir lá e montar o seu próprio sistema religioso, pode criar aí a sua própria religião com as crenças que ela achar melhor. Se a gente levar tudo isso em consideração, é muito impressionante que no Brasil nós tenhamos 91% dos brasileiros aderindo a uma religião institucionalizada. Então não esqueçam essa narrativa de que os sem religião estão bombando no Brasil. Não estão. André, mas se a gente olhar por faixa etária, a gente vê que na faixa etária entre 15 e 24 anos, a proporção dos sem religião chega a 13, 14%. Isso é muito pouco, pessoas, porque a transição religiosa, o abandono de uma religião para em algum tempo aderir a outra religião, ela é mais forte também nessas faixas etárias. Então esse desvio estatístico aqui é perfeitamente normal. É justamente nessa faixa etária, por exemplo, que uma pessoa começa a contestar a religião dos pais. Toda pessoa cresce em uma cidade, em uma casa, né? E muitas vezes ela herda a religião dos pais inicialmente. Ela frequenta os cultos religiosos dos próprios pais. Mas em algum momento na vida dela, justamente na adolescência, na juventude, ela começa a colocar essa... E
isso em questão e começa muitas vezes a contestar a religião dos pais, começa a criar uma identidade própria e buscar muitas vezes sua própria via espiritual. Então é muito comum que entre adolescentes e jovens exista um percentual maior de pessoas sem religião. Esse desvio estatístico não indica muita coisa, tá? Se a gente olha as estatísticas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos nessa faixa etária aqui, quase metade dos jovens e adolescentes se dizem ser religião, um cenário muito diferente do brasileiro. E tem um fator a mais, sem religião não é a mesma coisa que ateu e agnóstico. Essa é outra coisa pouco falada pela mídia, tá? Mas ateu e agnóstico é uma coisa, pessoa sem religião é outra coisa. Aqui são dados oficiais do IBGE, tá? Dados do Censo 2010. Eu estou mostrando do Censo 2010 porque nós ainda não temos publicados esses subgrupos do Censo 2022. Vamos ter que esperar um pouco mais. Mas olha só, em 2010 existiam no Brasil 15 milhões de pessoas sem religião. São os 8% de brasileiros que não tinham religião em 2010, segundo o censo. 15 milhões de pessoas. Mas agnóstico e ateu eram apenas 730 mil. Ou seja, dos 15 milhões de pessoas no Brasil que se diziam sem religião, só 730 mil se diziam ateus e agnósticos. Colocando isso em proporção, de cada 100 pessoas que se dizia sem religião no Brasil em 2010, 95 acreditavam em Deus. 730, 740 mil pessoas dá mais ou menos 0,3, 0,4% da população brasileira. É uma proporção de pessoas muito pequena, muito ínfima, tá? Ainda mais se a gente comparar com o que acontece na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país fortemente religioso, nos Estados Unidos, cerca de 18% das pessoas se diz ateia e agnóstica. No Brasil, em 2010, eram 0,3% das pessoas. Até as pessoas sem religião no Brasil costumam acreditar em Deus. Então, o brasileiro é uma população fortemente mística, fortemente crente. Não existe nenhum dado no censo, nenhum dado estatístico, nenhum dado demográfico apontando para qualquer outra coisa. A ideia que querem vender de uma secularização da sociedade brasileira, de um aumento do ceticismo dentro da sociedade brasileira, isso aí é puro wishful thinking, tá? Isso quer dizer que o mercado para os vídeos do Antônio Miranda e do Matheus Benítez ainda é um mercado muito restrito. Isso quer dizer também que desses 9% de brasileiros que se dizem sem religião, boa parte deles, com certeza, por acreditar em Deus, tendem a abraçar uma religião no futuro. Ou seja, eles são um terreno aberto também de evangelização, de disputa entre grupos religiosos, tá? Eles serão disputados pelos grupos religiosos. Então é isso aí, pessoas. Resumindo, o crescimento evangélico entre 2010 e 2022 foi forte, mas dá sinais de perder o fôlego. E isso aponta para o erro das projeções sobre um Brasil evangélico por volta de 2030 a 2040. Isso não vai acontecer. Os católicos romanos continuaram perdendo fiéis a um ritmo acelerado, mas esse ritmo de perda diminuiu o suficiente para dar esperança aos católicos romanos de se manterem como a religião majoritária dos brasileiros a médio prazo. Não aconteceu a tão propagandeada onda de secularização na sociedade brasileira. O crescimento dos sem religião no Brasil continua muito dissonante do movimento que ocorreu nos Estados Unidos e na Europa Ocidental nos últimos 10, 15 anos. A proporção dos sem religião no Brasil continua em apenas um dígito, contra 91% de brasileiros que aderem a uma religião institucionalizada. Além disso, diferente do que acontece entre os norte-americanos e diferente do que acontece entre os europeus ocidentais, a maioria esmagadora dos sem religião no Brasil acredita em Deus. Eu volto outro dia para continuar falando de dados do Censo 2022, tem muita coisa para a gente falar, outras informações serão publicadas e eu vou comentar aqui com vocês, e também para falar da Santa Igreja Ortodoxa. Se você gostou desse vídeo, dá um like, divulga esse vídeo entre os seus conhecidos, se inscreve no canal e estamos juntos.